meus amores, boa noite, boa noite. Ontem eu estava de zorro, hoje eu estou aí meio havaiano. Ô, feliz carnaval aí a todos, galera. Estamos aqui em plena terça-feira mostrando que no próximo carnaval todos vocês estarão aprovados. Pensa no salário, pensa na estabilidade e pensa no empréstimo consignado. Tudo que a gente faz aqui, quem já vem acompanhando e sabe do nosso trabalho, é tudo feito com muito amor, com muito respeito. Aqui eu sempre comento que eu não quero pix de ninguém. Aqui a única ajuda que eu quero é divulga o canal, porque esse canal é o canal mais democrático do Brasil. Aqui a gente escuta sugestões, aqui sempre a gente quer o melhor para vocês. Então, seja carnaval, seja São João, a gente sempre vai ter eventos aqui. Acompanhe aí as nossas aulas também à tarde, tá, galera? Acompanhe aí os nossos eventos dia 13. Eu tenho certeza que vai ser um dia histórico, porque a gente tem mais de 30 mil alunos esperando o nosso curso. Lembrando que o nosso curso, o lançamento é dia 12 de março. O Matemática do Zero Aprovação e o Raciocínio Lógico do Zero Aprovação. Agora, dia 13, esse dia vai entrar para a história. Então, vamos lá, ó, pega aí o material e vamos embora. Vem comigo. Tá aí questões. Vamos botar aí o nosso bloquinho da aprovação. E como sempre, nesses eventos que a gente tem, Carnaval, São João, sempre eu coloco uma questão elaborada por mim para a gente interagir. Então, vamos embora. No desfile do bloco da aprovação das exatas para gabaritar, os símbolos aparecem na seguinte ordem. Seguindo esse padrão, qual é o símbolo que está na posição 1438? Galera, essas questões que você tem sequências, que ele chega na prova e pergunta uma determinada posição, e essa posição está lá na frente, pode ter certeza que são as questões que a gente chama de questões carimbo. Lembra? A palavra Sormani foi escrita várias vezes. Qual é a letra que ocupa a posição 1200? Sormani, 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 Sormani. Esse tipo de questão, todas as bancas cobram. Então, vamos lá. Ó, olhando aí, você vai perceber o seguinte, ó. Você vai perceber o seguinte. O que é que acontece, ó? A cada 6 elementos existe aí repetição, ó. Existe aí, ó, repetição sempre o quê? A cada o quê? 6 elementos. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho aqui um carimbo de tamanho 6. Ó, de 6 em 6, esses símbolos eles vão o quê, gente? Se repetindo. Ou seja, eu tenho um ciclo, um carimbo de tamanho 6. Ou seja, esses símbolos eles se repetem de 6 em 6. Eu quero o cara que está na posição 1438, ó. É só dividir por 6 e pegar o resto. Só se o resto for 1, vou pegar o primeiro símbolo. Se o resto for 2, o segundo símbolo. Se o resto for 3, o terceiro símbolo. Só tem que tomar cuidado se o resto for 0. Sempre que o resto é 0, ó, você vai pegar o último elemento do ciclo. No caso, o último símbolo. Então, vamos dividir aqui, ó. 14 por 6. Aqui dá 2, 2 vezes 6 dá 12, dá 2 baixo 3, ó. 23 por 6, isso aqui dá quanto?
Ó, dá 3, né? Porque 4 passa. 3 vezes 6, 18, ó. Dá 5. Baixo 8. 58 aí por 6, ó. Dá 9, né? 9 vezes 6 dá quanto? Dá 54. Sobra quanto? 4. Ah, o resto 4. Eu vou pegar aqui, ó, o quarto. O que, gente? Símbolo. O quarto símbolo. E o quarto símbolo aqui é quem, gente? É o tambor. Resposta, letra D de delícia. Letra D de Deus. Letra D de deu certo. Então, gente, a gente elabora a questão, mas a questão tem a ver com o que a gente estuda, tem a ver com questões que sempre são cobradas. Vamos para a próxima. Questão 2 da IDECAM. Cuidado, tá? Uma empresa de tecnologia está programando a atualização anual de seu sistema para ocorrer no dia 29 de fevereiro, data que só existe em anos bissextos, né? Anos com 366 dias, fevereiro tem 29 dias. Agora, um ano normal, né, que tem 365 dias, fevereiro tem 28. E aí ele diz, para definir o cronograma corretamente e evitar falhas no sistema, é necessário identificar um ano bissexto. Qual dos anos abaixo é considerado bissexto? Gente, primeira coisa, ano ímpar não é bissexto. Ano ímpar não é bissexto. Então, por exemplo, ó, Lady B e Lady D, tchau. Tchau. Ano ímpar não é bissexto. Agora, você tem que se ligar a uma coisa, ó. O que é que eu vejo muita gente falando? Para saber se um ano é bissexto, divida ele por 4. Se o resto for 0, ele é bissexto. Cuidado, ó. O 1900, o 2200 e o 2096 aqui foram os caras que sobraram. Se você pegar aí os 3 e dividir por 4, o resto vai dar 0 nos 3. E vai ter 3 anos bissextos aí? Não. É porque é o seguinte, cuidado. Se um ano ele terminar em 00, ele é bissexto se for divisível por 400. Não basta ser só divisível por 4. Cuidado. Se um ano terminar em 00, para ele ser bissexto, ele tem que ser divisível por 400. Se você pegar o 1900, ó, e dividir por 400, ó, vou cortar aqui 2 zeros, vai ficar 19 por 4, ó, dá 4. 4 vezes 4, 16, ó. O resto não dá 0, então 1900 não é um ano bissexto. Professor, e o 2200? Vamos lá. 2200, vamos dividir por 400. Ó, corta aqui 2 zeros. 22 por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, ó. O resto dá 2. Deu 0? Não. Então, 2200 não é bissexto. Professor, e se fosse o ano 2000? Se fosse o ano 2000, ó, não termina em 00, divida por 400, dá 5, 5. Aqui eu já vou até cortar, ó. Dá 5 vezes 4, 20, ó. Eita, o resto deu 0. O ano 2000, ele é bissexto. Então lembre, se um ano terminar em 00, para ele ser bissexto, ele tem que ser divisível por 400. Agora, se o ano
não termina em 00, ó, se o ano aqui ele não termina em 00, para ser bissexto, basta ser divisível por 4. E galera, quando você pega um número, tá? Se você quiser saber se ele é divisível por 4, não precisa pegar o número todo. Se você pegar aí 2096 e dividir por 4, pode fazer a conta. O resto dá 0. Ele é bissexto. Só que você não precisa pegar o número todo. Basta pegar os dois últimos, ó. 96 dividir por 4. Aqui 9 dá 2, né? 2 vezes 4 dá 8. 1, baixa o 6. Aqui dá 4. 4 vezes 4, 16. Ó, viu que o resto deu 0? É bissexto. Então, voltando. Se um ano terminar em 00, ele só é bissexto se for divisível por 400. Como é o caso do 2000, que o resto deu 0. Agora, se ele não terminar em 00, para ele ser bissexto, basta ser divisível por 4. Só que eu não preciso pegar o número todo. Basta pegar os dois últimos. A gente vai ver dentro do nosso curso tudo isso. Vamos embora. Questão 3, ó. Instituto Verbena. Qual das alternativas abaixo representa corretamente a negação dessa proposição que ele te deu, ó? Essa proposição aqui, ó. Tá vendo? Galera, isso aqui é um se então, tá? Isso aqui é um se então. Isso é uma condicional. Lembre, isso aqui é um ou. O ou, ele só tá ligando o que e o R. O se então, ele tá ligando toda a estrutura. E toda vez que eu tenho um se então, o que é que você tem que fazer? Separe a primeira. O que é a primeira parte? O que está antes da seta. E a segunda, que é o que está depois da seta. E lembre, eu não nego se então com se então. Ó, já está fora a letra D, já está fora a letra E. Pessoal, e como é que eu nego o se então? É o marido safado. Para negar o sim, então, é só lembrar do safadão. O que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Toda vez que eu for negar o sim, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter a primeira parte. O que é manter? Repetir. Ó, P, mantive. Eita, professor, então já foi-se embora. Aí, letra A, já foi-se embora, letra C. Só com isso, ó, já marca. Mantém a primeira. E, quando você nega o sim, então, tem que trocar por E. Qual é o símbolo do E? Esse símbolo, tá aí, E. Agora, gente, cuidado aqui, ó. Porque você vai negar a segunda, ó. E a segunda é isso aqui, ó. Gente, a segunda é uma frase que tem um ou, que ou R, ó. Essa segunda parte é uma frase que tem um ou. Como é que eu nego uma frase que tem um ou? Nega tudo e troco o ou por E. Ó, eu nego tudo e troco o ou por E, ó. Nego que, fica não que. O não pode ser tanto esse símbolo, cantoneiro, ó, quanto tio. É o não. Então, ó, como é que eu nego uma frase com o ou? Nego tudo. Então, ó, nego o que, nego o R e troco o ou por E. Tem isso aí? Tem, né? Ele só botou o parêntese, ó. P e não Q e não R. Resposta, letra B.
Galera. Uou! É carnaval. Mas aqui nós estamos, ó, super compromissados, porque no próximo carnaval não tem erro. Galera, vamos chegar aí aos 200 mil inscritos. Quem não está inscrito no canal, se inscreve, indica pro titio, pra titia, joga nos grupos que você conhece. Eu vi um aluno, ele colocou no vídeo, você é doido de indicar você pros meus concorrentes? Que é isso, gente? Vamos fazer isso aí. Se você acha que a gente merece, deixa o like aí, curta, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí. Galera, mesmo com os meus problemas, mesmo com a nossa luta, sempre eu tô aqui com um sorriso no rosto, mostrando que você é capaz e que vai dar tudo certo. Vamos para a próxima. Questão 4. Em lógica, P. Se chove, então leva o guarda-chuva. Identifique a contrapositiva de P. Gente, é o seguinte, ó. Você tem aqui um sim, então. Tá? E eu quero a sua contrapositiva, que também pode ser chamado assim, gente, ó. Contra, recíproca. Contra, recíproca. O que é a contrapositiva? É uma das equivalências do sim, então. Que você vai fazer o seguinte, ó. Você vai negar a primeira parte, vai negar a segunda parte e vai trocar de posição mantendo o sim, então. Então, ó, você nega o B e joga ele pro outro lado. Vai ficar não B. Você nega o A e joga pro outro lado. Vai ficar não A. É o que eu chamo de negim. Negue as duas e inverte. Ou a gente pode chamar isso aqui, sabe de quê? Eu gosto de chamar também assim, ó. Volta negando. Volta negando, ó. Se você voltar negando, ó, se você voltar negando não B, então não A. Olha aqui. Então, o que é que você vai fazer aqui, galera? Ó, vai negar chove, vai negar guarda-chuva e vai trocar os dois de posição. Qual é a negação de leva o guarda-chuva? Joga para o outro lado. Se não levo guarda-chuva, então nego chove. Não chove. Que é o volta negando, ó. É o volta negando, ó. Você vai voltar negando, ó. Negue. Se não levo guarda-chuva, então não chove. Tem aí, se não levo guarda-chuva, então não chove? Tem. Resposta, letra B. Ó, no curso a gente estuda recíproca, estuda contrária e estuda contrapositiva, que é também chamado de contrarrecíproca. Gente, o nosso curso não vai ter curso igual. Por isso que eu venho alertando, até algumas pessoas me perguntam, cuidado com esse negócio de vitalícia, tá? Vitalícia, na maioria das vezes, o cara junta um monte de curso e entrega para você. Tá? Cursos que não venderam. É o chamado desespero por não estar vendendo. Então a gente não faz desse tipo. Pode ser até que lá na frente a gente pense numa vitalícia, mas esse curso que a gente vai lançar de matemática e de raciocínio lógico do zero à aprovação, a gente vai dar um prazo muito massa. Sou mais de um ano? Claro que sim, mais de um ano.
e eu mostro que o meu aluno, dentro de alguns meses, ele gabarita qualquer prova de matemática e de raciocínio lógico. Aquela teoria esquematizada do que a gente precisa e todo tipo de questão. 20% teoria, o que a gente precisa, e questões. Vamos embora. Questão 5. Gente, isso a gente mostra no curso, ó. O que é que eu comento sempre com os meus alunos? Texto grande, e olha que esse ainda tá pequenininho. Utilize a técnica dos 4Q. Ó, a técnica dos 4Q. Professor, que técnica é essa dos 4Q? Que eu quero na questão. Que eu quero na questão. Que eu quero na questão. Não leia o texto agora. Olha o que ele diz. A negação da proposição R pode ser expressa por... O que é que eu quero na questão? A negação de R. Então, você só vai se prender à proposição R. A proposição R. Que é o quê? Falo palavras difíceis, mas não com duplo sentido. Ele está dizendo o quê? Falo palavras difíceis, mas, contudo, todavia, entretanto e embora, é o E. Tá? Falo palavras difíceis e não falo palavras com duplo sentido. Ele está omitindo aqui, mas é o quê? Não falo palavras com duplo sentido. O item já está errado. Por quê? Eu não nego o mas, que é o E, com o próprio E. A negação do E é o ou. Então vamos lá. Vamos fazer a negação disso aí. Como é que eu nego uma frase que tem o E? Eu vou fazer o negou tudo, né? Lembra, ó? E ainda tem professor que fica utilizando a dica do tio e não dá nome aos bois, né? Negou tudo. Como é que eu nego o E? Nego tudo e troco o E por ou. E como é que eu nego o ou? Nego tudo e troco o ou por E. É o netrone, né? Nega, troca, nega. Ó, como é que eu vou fazer a negação do E? Nego tudo e troco o E por ou. Nego, falo palavras difíceis. Vai ficar o quê? Não falo palavras difíceis. Não falo palavras difíceis. Troco E por ou. E aqui onde tem o quê? Não falo palavras com duplo sentido. Quando uma frase tem um não e eu quero negar, é só retirar o não. Qual é a negação de não falo palavras com duplo sentido? Falo. Porque quando uma questão tem um não e eu quero negar, não é só retirar? Não é só negar o verbo principal? Então, quando eu nego não falo palavras com duplo sentido, vai ficar ou falo o quê? Palavras com duplo sentido. O que foi que ele colocou na prova? Falo palavras com duplo sentido. Tá aqui, ó. Só que ele botou mas, não é mais. É ou. Ou o quê? Não palavras difíceis. Ou seja, ó, não falo palavras difíceis. Professor, se ele botasse assim, desse jeito que tá, com o ou, estaria correto? Estaria. E, professor, e a ordem? A gente vê no curso, ó, quando eu tenho o ou, você pode trocar de posição. Não muda nada. Por isso, esse item, ele está, o que, gente? Errado. Galera, é isso. Quem não está inscrito no nosso canal, galera, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí,
curta e compartilhe. Feliz carnaval a todos. Galera, quarta, quinta, sexta, sábado, muita aula massa. Lembre que a gente vai ter a noite aí, não troque por nada. A gente vai ter grandes eventos, que a gente vai trabalhar, inclusive dentro dos eventos, a mentalidade de vocês, mostrando como é que você tem que fazer para gabaritar qualquer prova de matemática básica, tá? Então a gente vai trabalhar o psicológico e resolver aqui questões. E, gente, vamos chegar lá aos 200 mil inscritos. Deixa o like, curte, compartilha. Fica ligado lá no Instagram do Exatas para Gabaritar, gente, porque a gente tá colocando lá dicas diárias, informações sobre as aulas. Entra no grupo aqui, quem está esperando o nosso curso Matemática do Zero Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero Aprovação. Beijão, valeu, fui! Feliz Carnaval, gente! Um abraço!